dia para você e toda a sua família. Que bom nós nos encontrarmos outra vez nessa manhã de domingo. Mais um dia, mais um domingo que nos fez o Senhor para celebrarmos juntos, para reafirmarmos o motivo da nossa fé, da nossa esperança, de mais uma vez alinharmos a nossa visão e ficarmos com nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Seja bem-vindo, bem-vinda e sinta-se abraçado, acolhido no meio de nós. Nesta manhã nós vamos celebrar o Senhor com muita alegria. Essa semana nós estamos celebrando ao Senhor com canções já bem antigas que marcaram a história de conversão, de salvação, a história da igreja de muito tempo. E talvez seja o momento de você relembrar algumas canções ou então aprender algumas delas. Vamos celebrar ao Senhor cantando nesse mês da música e adoração, que o Senhor é o digno de adoração e a Ele cantamos um cântico novo. Esse é a canção do cristão, um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pai, obrigado porque podemos reconhecer isso a cada dia, que glória e majestade estão sempre diante de Ti, força e formosura no seu santuário. O Senhor é o Senhor do céu e da terra, o Senhor das nossas vidas, o Senhor que criou o céu e mar e ao mesmo tempo nos criou com graça, com compaixão e misericórdia para que sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Pai, obrigado por esta manhã que celebramos o Seu nome com alegria e cantamos que ao Senhor seja toda a glória e majestade e que toda a força e formosura esteja no seu santuário, nos dizia de salmista. Obrigado, Deus, porque temos a vida para agradecer, a salvação e o amor de Jesus como motivos do nosso louvor e da nossa adoração. Obrigado, Pai, pelo seu amor e graça. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 6, que diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Em mais esse trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que estamos estudando os domingos pela manhã, Paulo fala que nós somos filhos da luz do dia, para que estejamos sempre alertas, vigilantes, como adoradores e adoradoras do Senhor, que buscam ao Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Somos filhos da luz, da graça de Deus, e que transformemos a nossa realidade em luz e propaguemos a luz de Cristo em todo o tempo. Vamos
podemos cantar esta essência do Sermão do Monte, quando Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as coisas assim serão acrescentadas. Paulo nos ensina numa das suas cartas, dizendo que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Que nossas vidas, nossas atitudes, nossa família, nossa igreja seja para o louvor e glória de Deus. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E viveu
iremos agora ouvir o ministro de música Eduardo Gomes. Ele é ministro de música da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo. Ele foi meu colega de seminário, estudou comigo e juntos nós pudemos aprender, ouvir. E hoje ele está aqui nesta manhã para falar um pouco, compartilhar um pouco do que ele entende sobre adoração, o que o Senhor tem a dizer a ele, através da vida dele, para nós nesta manhã. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá a todos, saúdo a igreja com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Eu sou o ministro de música Eduardo, ministro de música da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo. Fui colega de turma da ministra Luísa, morei no internato no mesmo prédio do pastor Gustavo, somos contemporâneos de seminário. E é uma honra e uma alegria estarmos aqui juntos, eu poder participar com vocês desse momento em que nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus no mês de novembro, que é o mês em que os batistas comemoram o mês da música, o mês do ministro de música. Nossas programações são voltadas para o assunto música, para o tema música. É muito bom podermos estar juntos aqui. Recebi essa missão, esse convite, com muita alegria, aceitei para aqui estarmos juntos. Estamos vivendo tempos difíceis com a pandemia, não podemos estar fisicamente juntos, presentes, mas nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Assim como temos feito desde o início do ano, podemos viver esses momentos e compartilhar esses momentos através da tecnologia. Vamos conversar um pouquinho sobre música e adoração, foi o tema que me passaram. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como adorar, como cantar na igreja. O tema para a nossa conversa de hoje é música e adoração na igreja. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos abrir o livro de Salmos, no capítulo 150. Nós sabemos que o livro de Salmos é o grande inário do povo hebreu. Muitas canções estão ali, muitas nós temos musicadas para o nosso tempo. Nosso inário contém tantos salmos que foram musicados e nós cantamos. Então vamos ler o livro de Salmos, capítulo 150. E diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! No final do livro de Salmos, nós somos convocados a louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Somos convocados do início ao final desse capítulo a louvar ao Senhor. E muitas vezes a gente entende como louvar, cantar. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. O louvor não é propriamente a música, mas a música é uma forma de louvor. Louvar é o ato do adorador em relação à criatura a ser adorada, no nosso caso Deus. Louvar é você engrandecer ao Senhor, falando dos seus atributos, das suas qualidades. E nós podemos usar a música para fazer isso, que é o que nós fazemos muitas vezes, o tempo todo, no nosso meio cristão, no nosso meio eclesiástico. E a adoração, qual a diferença entre o louvor e a adoração? Adorar é o reconhecimento de quem Deus é, da grandeza do Senhor. E diante da grandeza de Deus, nós nos curvamos, nós nos prostramos, reconhecendo que nada somos, que somos pequenos. E diante desse encontro com o Senhor, nós entendemos que temos uma missão. E nós levantamos e vamos servir. Vamos colocar a nossa adoração em prática no dia a dia. O livro do profeta Isaías, ele nos dá um exemplo claro, lá em Isaías 6, da adoração. Quando o profeta entra no templo e vê a grandeza de Deus, ele vê os querubins, os serafins voando de um lado para o outro e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele reconhece que Deus é grande, que Deus é santo, que Deus é poderoso. E diante da grandeza de Deus, ele reconhece que ele não é nada, que ele é um homem pecador, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. E aí ele confessa o seu pecado diante de Deus, o seu pecado é perdoado, e ele recebe uma missão agora. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diante dessa missão, dessa convocação, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. É a sua resposta ao encontro com Deus. A adoração. Nós vemos um ato de adoração ali.
Quando os serafins estão voando e clamando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, nós vemos o louvor acontecendo. Os anjos estão louvando ao Senhor diante desse momento de adoração. Mas como diz o livro de Salmos 150, ele nos convoca a louvar com trombeta, com saltério, com harpas, com flautas. Ou seja, a música é uma forma de louvar ao Senhor. Esse salmo nos convoca a louvar ao Senhor através da música. É uma maneira. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender é essa diferença entre o louvor e a adoração. E entender que a adoração não é propriamente apenas a música. O louvor não é propriamente apenas a música. Mas a música é uma forma de louvar e é uma forma de adorar ao Senhor. Já que nós entendemos isso, agora nós precisamos entender como adorar então, segundo a Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre como adorar ao Senhor. Nós vamos abrir um segundo texto, lá em João 4, versículos 23 e 24. E esse segundo texto diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse texto, para a gente entender um pouquinho do contexto, é a passagem da mulher samaritana. Jesus está passando por Samaria e ele para num poço, sente sede para beber água. E tem uma mulher ali samaritana tirando água desse poço. Então Jesus pede a ela um pouco de água. Essa mulher acha essa situação um pouco inusitada e questiona: como tu, sendo homem judeu, pede a mim de beber, sendo mulher samaritana? Duas questões aí. Primeiro, um homem conversando com uma mulher, e depois um judeu falando com uma samaritana. Nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se davam, não tinham um bom relacionamento. E aí, diante desse questionamento, Jesus se apresenta para ela e se revela como o Filho de Deus, o Messias. E no decorrer da conversa, então, ela questiona Jesus: então, onde nós devemos adorar? Onde os judeus dizem para adorar? Ou onde os samaritanos dizem que deve acontecer a adoração? Ela começa a questionar Jesus sobre isso. E aí Jesus vai dizer que vai chegar um tempo que nem em Jerusalém, nem em outro lugar, nem no monte onde os nossos pais adoraram, nenhum desses lugares. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que o nosso mestre, o que o nosso Cristo está querendo dizer com isso para ela? Que não é o lugar que diz como você deve adorar, mas a sua vida deve ser diariamente uma vida de adoração ao Senhor. Onde você está, você pode adorar. Mas o importa é que essa adoração seja em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Isso significa que nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz por nós ou pelo que Ele pode nos proporcionar, mas pelo que Ele é. Pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, pela sua graça maravilhosa e redentora. O cristão deve adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. O cristão deve adorar a Deus independente da circunstância. Nós temos a tendência a cantar, a se alegrar e a dizer que adoramos ao Senhor quando tudo está correndo bem. Mas às vezes, diante da primeira dificuldade, nós temos a dificuldade de adorar ao Senhor. Nós vemos o exemplo de um servo de Deus que honrou ao Senhor e continuou adorando ao Senhor na dificuldade, que é o Jó. Jó teve uma vida difícil, passou por muitas dificuldades, muitas tribulações, mas a todo momento ele não deixou de adorar ao Senhor. Então nós precisamos adorar ao Senhor independente das circunstâncias. Tem um cântico muito conhecido no meio cristão, no meio batista, e muito antigo já, que a gente canta muito, e às vezes a gente não presta atenção na letra que a gente está cantando. Ele diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nós devemos louvar e adorar ao Senhor, não importam as circunstâncias, não importa se eu perdi meu emprego, não importa se eu estou passando por uma fase de luto, não importa se eu estou enfrentando uma enfermidade, não importa se as coisas estão difíceis na minha vida, eu tenho que continuar adorando ao Senhor, porque eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. A minha vida deve adorar ao Senhor o tempo todo. A adoração do cristão deve ser oriunda de um coração sincero e grato. Nós precisamos fazer isso com gratidão e com sinceridade. A palavra de Deus nos diz: deve adorar ao Senhor em verdade, com sinceridade. Nós não devemos adorar ao Senhor, e aí nós vamos usar a música como um meio de adoração, não devemos cantar na igreja, tocar no instrumento para que as pessoas vejam, mas sim porque há verdade naquilo que eu faço, porque eu estou expressando o meu relacionamento com Deus, a gratidão do meu coração em servir a esse Deus tão grandioso.
E a adoração do cristão, ela deve gerar frutos. E o que a gente pode entender sobre isso? Como assim gerar frutos a adoração do cristão? Nós devemos adorar ao Senhor e através da nossa adoração, pessoas podem conhecer a Deus, reconhecer a Deus. Quando nós estamos enfrentando um momento difícil e mesmo assim nós adoramos ao Senhor com o coração grato, as pessoas começam a observar isso. Peraí, tem alguma coisa estranha ali. O cara está passando um momento tão difícil, mas ele está alegre, está grato a Deus, está adorando a Deus. Eu quero conhecer esse Deus também, saber um pouquinho mais desse Deus. E assim nós vamos gerando frutos. A nossa adoração deve gerar frutos para o reino de Deus. Agora que nós entendemos também um pouquinho sobre como devemos adorar a Deus, vamos entender um pouquinho agora como usar a música como forma de adoração. Que música nós devemos usar? Que música nós devemos cantar na igreja, no culto, para expressar a nossa adoração ao Senhor? Nós vamos abrir mais um texto. E agora nós vamos abrir no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A música deve ser baseada na palavra de Deus. Olha o que diz o início desse versículo, desse texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos ter a palavra do Senhor dentro de nós. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus como músicos cristãos. Nós precisamos ter domínio da palavra do Senhor. As nossas canções, a música que a gente canta, a música que a gente faz na igreja, a música que a gente usa como adoração ao Senhor, ela precisa ser uma música baseada na palavra de Deus. O seu conteúdo poético deve ser a palavra de Deus. Não outro conteúdo a não ser a palavra do Senhor. A música, ela deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo deve ser o centro da nossa canção. Nós vemos hoje, né, na atualidade, a mídia gospel, nós vemos tantas canções, né, que às vezes até contém o nome Deus ou o nome Jesus. Mas se a gente for observar, Cristo não é o centro daquela canção, e sim o homem. Quantas canções antropocêntricas têm entrado nas nossas igrejas, nos nossos cultos, e nós temos deixado passar sem perceber, sem estar atento ao que está acontecendo. Tantas canções são ditas cristãs, tem a palavra Deus, às vezes tem a palavra Jesus, mas o centro daquela canção não é Cristo, não é a cruz de Cristo, não é o arrependimento, não é a salvação. E sim é o homem, o engrandecimento do homem, porque Deus vai fazer isso por você, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te dar a vitória, porque os outros vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. E aí nós começamos a perceber que a figura central da música já não é mais Deus, não é mais Cristo, e sim o homem. Isso é perigoso. A música que o cristão deve cantar, a música que o cristão deve usar no culto, usar como uma forma de adoração ao Senhor, precisa ter Cristo no centro dela. Essa canção tem que girar em torno de Cristo, de quem é Deus, do que Ele faz na nossa vida, do que Ele fez por nós, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos reconhecer a Cristo como nosso único e eterno Salvador. Precisamos ter cuidado com isso. A música deve ser direcionada a Deus, ela deve ser cantada para Deus. E aí a gente, como músico, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente é um pouco vaidoso, né? O artista é vaidoso e o músico é artista, mesmo o músico de igreja. E a gente tem um pouquinho de vaidade. E a gente quer fazer, às vezes, também música para os outros. A gente fica preocupado em fazer músicas para os outros, para que os outros vejam que a gente é bom no que a gente faz. Ou a gente quer cantar a música que agrada a congregação, porque o povo gosta de ouvir isso. Mas a música no nosso culto é direcionada para Deus. Ela deve ser direcionada a Deus. As pessoas que vão à igreja, elas não podem ir com o intuito de ouvir a música que elas gostam. Mas elas estão indo também para adorar. E oferecer essa canção ao Senhor. Então não é o nosso gosto, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo. É a vontade de Deus, é o desejo do Senhor. A música é direcionada a Ele. Por isso ela deve conter conteúdo teológico, cristocêntrico, deve conter expressões de adoração a Deus, ao Senhor, e não ao homem, não ao ser humano. A música, ela também deve ensinar. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, através da música na igreja, nós podemos ensinar verdades bíblicas, nós podemos ensinar sobre a nossa doutrina, nós podemos ensinar aquilo que é a palavra, reafirmar os ensinamentos bíblicos através
das canções da música. Quantas vezes a gente observa que as pessoas estão num culto e aí você vai perguntar depois de 2, 3, 4 meses, a pessoa pode não lembrar muito do que foi falado naquele culto, mas ela vai lembrar do que foi cantado. A gente percebe isso em experiências de conversão ou batismo. Quando você vai conversar com alguém e pergunta, você consegue lembrar exatamente do que aconteceu no culto em que você tomou a decisão, houve a sua conversão, ou em que você foi batizado? A pessoa vai lembrar uma coisa ou outra, mas ela não vai lembrar exatamente o que foi pregado, de repente o texto que foi pregado, mas a canção que foi cantada ela vai lembrar. Naquele momento crucial ela vai lembrar a música que foi cantada. Então a música ela ajuda a reafirmar essas verdades bíblicas, a ensinar, a memorizar, a guardar. É uma técnica muito utilizada na classinha. Todos nós passamos pela classinha quando fomos crianças, e as crianças de hoje ainda passam pelas classinhas das nossas igrejas, e a gente pode observar que as tias da classinha, as professoras, elas usam muita música, muitas canções para ensinar os textos das histórias bíblicas. E até mesmo aquela mais antiga, né, que ensina todos os livros da Bíblia em ordem, e a gente memoriza porque está cantando. Então a música tem esse poder de ajudar a memorizar, a ensinar, né, é muito didática, a música é muito didática, então essa música deve ensinar. E deve ser uma música que testemunha experiências de fé e de gratidão dos nossos corações. Com gratidão, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Precisamos, através da nossa adoração com a música, testemunhar as nossas experiências de fé e testemunhar a nossa gratidão ao Senhor. E o texto fala com salmos e hinos e cânticos espirituais. E aí entra, né? Eu tenho que cantar na igreja hino, eu tenho que cantar cântico, o que tem que ser cantado? Nós podemos cantar os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Há espaço para todas essas músicas no meio eclesiástico, na igreja. Nós podemos cantar os cânticos, nós podemos cantar os hinos. Não precisamos fazer essa diferença de optar por um ou por outro. Porque cada um tem a sua função dentro do culto. Os cânticos, eles ajudam muito a contar testemunhos, né, experiências de fé, experiências com Deus. Os cânticos trazem esse ensinamento para nós, né, das nossas experiências, do nosso relacionamento com o Senhor. Os hinos são muito didáticos, eles trazem o conteúdo teológico, né, uma didática de ensino bíblico muito forte, muito presente, ensinam tantas verdades para nós. Então, dentro do nosso curso, da nossa igreja, há espaço para cantarmos os hinos, para cantarmos os cânticos, os salmos, né, e aí nós vemos salmos hoje sendo musicados em formato de cânticos, outros em formatos de hinos, e há espaço para isso. E o que nós podemos entender, então? A adoração, ela não se resume à música. Não é apenas cantar, mas cantar é uma forma de adorar. Não é apenas tocar, mas tocar é uma forma de adorar. E quando eu vou usar a música como forma de adoração na igreja, eu preciso entender que eu estou fazendo para Deus. É Deus quem vai receber essa canção. Ele é o ser a ser adorado. Nós somos adoradores que adoramos a um Deus vivo. Então a nossa canção, a nossa música é para Deus. Essa música precisa conter conteúdos teológicos, cristocêntricos, verdades bíblicas. Eu preciso que o centro dessa música seja Cristo. A música gira em torno de Cristo. O tema central da minha canção é Cristo. Eu preciso fazer isso com sinceridade no coração, com gratidão a Deus por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele representa na minha vida. E eu louvo ao Senhor com sinceridade, eu adoro ao Senhor com a música, com sinceridade no meu coração. Essa música deve exaltar ao Senhor, e aí entra o louvor. Nós vamos exaltar a grandeza de Deus, os seus atributos, as suas qualidades. A música que eu canto em adoração a Deus precisa exaltar a Deus, e não ao homem, mas sim a Deus. Essa música deve ensinar verdades bíblicas. Deve ensinar a palavra de Deus através da canção. Deve experienciar testemunhos de fé e de gratidão. Como músicos, nós precisamos conter nas nossas... Músicos cristãos, nós precisamos que as nossas canções, que a nossa música contenham verdades a respeito do Senhor. Verdades que se encontram aqui na palavra de Deus. Por isso precisamos ter domínio da palavra de Deus. Que a cada dia, no nosso exercício do ministério da música, nós possamos buscar conhecer mais do Senhor, buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor, buscar aprender mais da palavra de Deus, para que as nossas canções reflitam o nosso relacionamento com Deus e elas testemunhem a palavra do Senhor. Nós possamos, dia a dia, onde quer que estejamos, sermos adoradores ao Senhor. Usando sim a música como forma de adorar, mas não só a música,
mas que a música, que a nossa música, seja para adoração do Senhor, para louvor do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos ajude também a buscarmos fazer o nosso melhor, a nos qualificarmos como músicos também. E aí entra a questão técnica e estética. É preciso também que nós façamos, porque a palavra de Deus nos convoca a louvar ao Senhor e fazer isso com arte. Então que busquemos no Senhor sabedoria, busquemos direção para cantarmos as verdades bíblicas, para adorarmos ao Senhor e fazermos isso com sinceridade, com gratidão e também com qualidade. Sejamos músicos totalmente devotos ao Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Eduardo, pela sua instrumentalidade, pelo que o Senhor disse através da sua vida nesta manhã, que possamos juntos refletir o que o Senhor tem a nos dizer sobre a adoração. Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família. Deus te abençoe. Vamos continuar celebrando ao Senhor, dedicando nossas vidas ao Senhor. A Bíblia diz em Salmo 128:1, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Vamos dedicar nossas vidas a Ele, nosso coração, nossa esperança, e apresentar a Ele agora após cantarmos, enquanto cantamos também, os nossos motivos de oração, sejam agradecimentos ou pedidos. Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de confessarmos o Teu nome, de clamarmos pelo Teu nome, de invocarmos o Teu nome e de depositar nossa fé, nossa confiança e toda a nossa esperança no nome de Jesus que fez o céu e a terra. Louvado seja o Senhor por Sua bondade, por Sua graça, por Sua presença no meio de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro em nossas vidas. Deus, obrigado pela palavra que recebemos, obrigado por Tua presença nessa manhã e obrigado, Deus, porque podemos colocar diante de Ti nossa vida, nossa família, nossa igreja no Teu altar. Ó Pai, pedimos receba, Senhor, cada agradecimento que está sendo colocado aqui nesta hora, cada súplica, cada clamor que também está sendo elevado até a Ti. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor vai ao mais profundo do nosso ser, da nossa alma, até a divisão da alma e o espírito, como diz a palavra do Senhor em Hebreus. E, ó Pai, por isso entregamos em Tuas mãos. Clamamos, Deus, pela nossa igreja, clamamos, Senhor, pela vida de cada membro de nossa igreja, pelo bairro da nossa igreja, pelos nossos vizinhos, os vizinhos da nossa igreja. Ó Deus, pedimos pela cidade do Rio de Janeiro, assim como todas as cidades do país que neste domingo estão escolhendo seus próximos governantes, legisladores. Senhor, que a população escolha seus governantes, escolhamos com sabedoria, inteligência, bom senso e senso crítico. Ó Pai, abençoe as autoridades para que governem com justiça, com responsabilidade e com zelo, Pai. Pai amado,
nós colocamos esse domingo que estamos iniciando a Tua presença, a semana que estamos começando, para que nossas vidas estejam no Teu altar, para que não façamos nada que não for da Tua vontade, nada que seja de acordo com a vida de um adorador, uma adoradora. Obrigado, Deus, porque o Senhor está no meio de nós. Seja, Pai, com cada coração agora em Teu altar nesta manhã. A oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer você que celebrou conosco todas as manhãs de domingo às 10h20 e às quintas-feiras às 19 horas. Nossas celebrações são exclusivamente online e os domingos às 18 horas, 6 horas da tarde, é a nossa celebração presencial online. Online para aqueles que ainda continuam em restrições em casa, que estão em tratamentos médicos, são idosos, crianças, e presencial para aqueles que podem estar conosco. De qualquer maneira, é muito bom, é muito importante estarmos juntos, celebrando ao Senhor com alegria. E como temos falado, se você tem passado por alguma dificuldade, seja com medicamentos, com alimentos, ou uma dificuldade de qualquer outra ordem, fale comigo, com alguém da liderança, alguém da igreja, para que possamos ir até você, possamos ir a alguma família próxima à sua, para que possamos, de forma prática, sermos adoradoras e adoradores do Senhor. Lembrando que toda quinta e domingo de manhã do mês de novembro nós estamos enfatizando o tema do mês, que é música e adoração. É o tempo de celebrarmos ao Senhor e de lembrarmos que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E agora que a graça, tão maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, tão grande amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias e conformismo que vem do Teu Santo Espírito, e seja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Um bom domingo, um abençoado dia na presença do Senhor para você e sua família.